Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vou trocar uma ideia sobre o MOL 11, né? Vamos dar uma olhadinha, ver como é que o fundo tá e tal, e conversar um pouquinho. MOL 11 que segue lá embaixo, né? Claro, já esteve mais descontado e tal, mas, cara, a R$ 100 ainda continua um preço bem interessante aí para esse fundo, né? Se você ampliar o gráfico, né, pensar, é o preço da IPO. Né? É como se você estivesse voltando lá para 2017, né? De volta ao túnel do tempo, ao preço do IPO desse fundo lá atrás. Né? Para vocês verem como é que tá essa loucura dessa bolsa. Né? 130 mil cotistas, R$ 122 o patrimonial, cota R$ 100, um descontinho aí, fundo de 1 bi 700, 85 centavos por cota. São 15 ativos, o fundo teve um resultado muito bom nesse mês, de R$ 1 por cota, né? O resultado veio forte e tem 73 centavos acumulados. Ele vem aumentando suas reservas nos últimos meses aí, né? Fundo nas vendas teve um crescimento, vendas metro quadrado, né, que é o que a gente quer ver, teve um crescimento de 5%, o NOI cresceu 2%. Esse mês os números não foram tão bons assim. Claro, o número do valor bruto do resultado foi muito bom, né, de R$ 1, e ele pagando 85 centavos. E a reserva aumentando aí um pouco, mas os números operacionais não foram lá grandes coisas, né? Aí você pode até olhar aqui, ó. Ah, mas as vendas totais cresceram 21%. Claro, né? Ele aumentou o número de ativos, o número bruto vai aumentar mesmo. Então a gente tem que olhar o valor por metro quadrado aí, que fica um pouco melhor, né? Aqui a gente vê. O ideal mesmo, galera, é a gestão trazer pra gente assim, ó. O portfólio que a gente tinha lá no ano passado, lá em 24. Né, os ativos que a gente tinha lá versus esses mesmos ativos hoje, o crescimento foi de tanto. O portfólio cresceu e tal, não sei o que, fazer um ajuste para trazer de fato o número de forma um pouco mais apurada, né? Porque o fundo acabou crescendo durante esse tempo. Mas de toda forma, o resultado foi bom, de R$ 1, pagou 85 centavos, aumentou aí a base de resultados acumulados. Aqui a gente vê a remessa dos ativos, né? Então Madureira continua a maior participação, seguido do Maceió, Parque Lagos, Boulevard Shopping Bauru e o Rianil, que foi a última compra, salvo engano. O Barra Malls, que é aquelas galerias, né? Daqui. A gente vê aqui a abertura do resultado. Teve R$ 1 de resultado operacional, 3 centavos de receita financeira, né? Despesa operacional foi 6, despesa financeira foi 7. Foi isso, né? Aqui a gente vê o acumulado dele que, cara, chegou a quase zerar, ficou bem lá embaixo, 6 centavos e foi subindo com o tempo. Ele foi acumulando reservas e hoje está numa situação bem mais tranquila aí, né? Até para conseguir manter esse patamar de 85 centavos sem maiores problemas. A gente vai, claro, é o segundo mês ainda do ano somente, a gente vai acompanhando aí os próximos meses todos, para a gente ver se esse patamar de 85 é recorrente, é sustentável, se ele tem capacidade de aumentar, se não tem, a gente fica trocando ideia quanto a isso. A liquidez do fundo é bem boa, né? A debilidade está aqui, está apanhando, né? Nesse momento de cota super amassada, então não tem jeito. Vai apanhar mesmo. Aqui os ativos todos, as participações mais variadas que a gente tem ativos que tem 100%, tem ativos que tem 40%, 50%, 8%, enfim, é bem variadão. O fundo tem 213 milhões de reais em aplicações financeiras, sendo que parte do que ele tem de fundos é o Barra Malls. Então esse número mesmo aqui não é isso tudo, né? Dentro desses 140 milhões, 126 é Barra Malls, então entra como se fosse shopping center mesmo, né? E de caixa tem 73 milhões, que é um montante bem ok frente ao volume, ao pagamento da alavancagem que ele tem que realizar. Então assim, tá numa situação bem confortável aí, não é nada muito preocupante não, né? O fundo tá numa situação ok. Ele até aumentou a alavancagem recentemente para comprar aquele outro ativo lá, o Rianil, mas tá tudo sob controle. Claro, é uma dívida cara, são dívidas, o Rianil veio bem caro pro fundo, mas no geral tá sob controle essa alavancagem. Indicadores operacionais, a gente vê as vendas no metro quadrado aqui, vem crescendo bem, né, nos últimos anos, legal, sempre bom. Taxa de ocupação estável dentro da média histórica, inadimplência também caindo, a inadimplência dos shoppings vem melhorando, né? Todo início de ano, galera, é normal ter inadimplência em shopping center, e assim, tá melhorando, né? Passado dos anos, essa inadimplência no início de ano tá ficando cada vez menor, o que é ótimo, né? Mostra que os lojistas estão cada vez mais saudáveis. O NOI, que não foi aquela coisa toda lá em 21, já foi maior, né? Teve uma performance um pouco melhor. Fluxo de veículos, dá um crescimento frente ao ano anterior, o importante é sempre ver crescimento. O same store sale, o crescimento também frente ao ano anterior, a gente quer ver sempre crescendo.
e o Same Story Hand também crescendo. O Same Story e o Same Story Hand acaba nos ajudando naquilo que eu falei um pouquinho atrás do início do vídeo, né? Porque esse indicador, ele é o crescimento da venda nas mesmas lojas. Então, você pega uma cesta de lojas que você já tem nesse caso desde 2022, e você vai comparar o crescimento da venda dessas lojas em relação ao ano anterior. Então você consegue dar uma corrigida nessa questão do fundo crescer, de ter mais lojas e tal, não sei o quê, porque você está pegando uma cesta de lojas pré-determinada que já está com você, já tem 4 anos, né? Então isso ajuda a dar uma corrigida nessa questão, né? Então a gente vê aí o crescimento do Same Store Hand também, né? Aqui os ativos de forma isolada, performance foi mista. Teve ativos que foram bons, ativos foram ruins e tal, não sei o que. O Maceió tinha empatado 0-0. O Tacaruna veio negativo. O Suzano, ok. Né? O NOI, galera, pode vir negativo por alguma despesa ou uma receita não recorrente que ele teve no ano anterior e tal, não sei o que. Então tem que entender o porquê. Como eles não falam o porquê, você fica meio vendido. Então você acaba olhando só, né, o outro indicador. Aqui o Boulevard Feira foi muito bom. O Parque Lagos também, sempre bom. Né? O Parque Sul em Volta Redonda também sempre bom. O Madureira foram bons números. O Campinas também, bons números. O Boulevard Bauru, bons números. O Metropolitano Barra, praticamente 0-0, né? O Caxias, né, de Caxias, ok. E Península veio bom, o NOI, né? E as vendas também vieram num patamar ok. O Rio 2 também veio muito bom nos dois indicadores, né? E é isso, turma. Então, assim, mais um mês de mall, mais um mês com bons indicadores. Esse fundo vem tendo uma série boa, né, de bons indicadores aí nos últimos meses. Bons indicadores, uma receita bem forte. Então tá sendo muito bom, né? Tá elevando bastante a sua reserva e a gente fica de olho aí. Para quem sabe, talvez essa distribuição andar um pouquinho. Se eu ver que vai acontecer, eu já antecipo aqui para vocês. A gente vai acompanhando durante o semestre, beleza? Então valeu aí. Se gostou, já sabe, se inscreva. Se gostou mais, ele vai ser mesmo. Até a próxima. Fui.